levar o conhecimento, levar a oportunidade do diálogo, promover decisões orientadas ao desenvolvimento sustentável, geração de riqueza e a erradicação da pobreza. Eu sou admirador do programa Bolsa Família, como primeira etapa do programa do governo. Mas será que a hora que parar, nós vamos ter sustentabilidade? Nós teríamos que ter uma alternativa para oferecer ao governo para continuidade dentro de uma outra base de realidade. São questões importantes que nós devemos refletir sobre elas, né? Promover no Brasil um sistema de planejamento robusto. Hoje eu acho que falta planejamento no país, que oriente os esforços de investimentos do governo e da sociedade civil, dedicar maior atenção aos arranjos e às alianças estratégicas envolvendo empresas e instituições públicas e privadas de PDI. Por incrível que pareça, parece que ainda é um nome feio se falar em parceria público-privada. Nós temos que trabalhar mais essa realidade de sociedade, né? Incluindo novas modalidades de gestão financeira, gestão ambiental e social de projetos, bem como maior preocupação com propriedade intelectual, porque o conhecimento também é da sociedade. Conhecimento é um resultado importante. Mostra o próximo, por favor. Considerar uma maior atenção à incorporação de informação, conhecimento, tecnologia e logística. Hoje nós temos uma grande deficiência, principalmente no aspecto da logística. Dedicar maior atenção ao protagonismo do Brasil para a indução de políticas públicas, tanto local como globalmente compactuadas, né? Geralmente se vai para essas mesas de negociação e se atende normas internacionais. Onde é que estão as nossas normas brasileiras? Será que nós não temos que ter um papel mais firme nesse procedimento, nesse processo? Promover a articulação de rede estratégica de redes, da cadeia de agregação de valor e do comércio nacional e internacional de alimentos, baseada em excelência no monitoramento e controle de contaminantes. Também buscar o reconhecimento das populações locais, das populações tradicionais. Aqui nós temos quilombolas, população de negros, de índios, ribeirinhos, entre outros, e da população de imigrantes da ocupação das áreas urbanas e rurais. É muito interessante, senhores e senhoras, da época da enxada do carro de boi, hoje a agricultura também se faz com muito conhecimento. Aliás, já tinha esse conhecimento para se produzir uma enxada. Mas hoje o conhecimento, as engenharias, as áreas do conhecimento estão muito dentro do contexto do que será a agricultura de hoje e de amanhã, né? E ao mesmo tempo há de se considerar os conhecimentos tradicionais, que também são muito relevantes. Promover a racionalidade técnica, ou melhor, usar de forma sistêmica indicadores técnicos científicos. Se fala muito isso e aquilo, mas onde é que está a base do entendimento dessas realidades? Então nós temos que ter um pouco mais de cuidado com isso. E para finalizar, promover a adicionalidade ambiental, visando a recuperação e conservação de florestas nativas. Isso realmente não é fácil, como bem mencionou o professor que nos antecedeu, mas acho que as escalas podem ser trabalhadas. Se não se começa a fazer hoje, quando vai se começar a fazer? Tem mecanismos. A questão é exercitá-los de uma forma adequada. Buscar explicitar a valorização econômica da agricultura e das florestas e de seus papéis socioambientais, fundamentado no uso sustentável de recursos renováveis e florestas plantadas. Hoje, meus caros, 37% dos empregos do país vem da área agrícola. A balança comercial brasileira está positiva porque a agricultura, mais uma vez, colaborou com isso. A indústria tem que também caminhar, nós temos que incentivar a indústria. Mas a agricultura é um grande, como é que eu diria, é uma grande oportunidade para o país. E ela não contrapõe a todos esses outros conceitos que nós ouvimos aqui anteriormente. Muito pelo contrário, se praticada adequadamente, com as boas práticas, com os aspectos culturais adequados, ela pode ajudar muito o que nós queremos chamar de sustentabilidade. Estabelecer mecanismos para a sistematização da resolução de conflitos. Eu acho que hoje o Brasil ele consegue melhor seus resultados se houver uma pacificação rural e urbana. É lógico que isso não é trivial. Aqui nós precisamos de uma ação muito estruturante de governo, né? Promover a rearticulação do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária e sua integração à ANATER, que acaba de ser criada, que vai se trabalhar a extensão rural, que foi exterminada no governo Collor, que agora volta com a ANATER.
criada no governo Dilma, e as redes de conhecimento, a valorização da Embrapa, das empresas estaduais de pesquisa agropecuária, das universidades brasileiras, institutos de pesquisa, bem como instituições do setor produtivo e também, por que não dizer, do terceiro setor que atua no segmento. Nós temos questões muito importantes aí, instituições de terceiro setor, é lógico que nós temos que identificá-las, para não cometer também aqueles erros de situações críticas que acontecem nesse ambiente, mas existem muitas instituições de terceiro setor merecedoras de grande atenção. E, finalmente, estabelecer um processo de comunicação à sociedade de forma continuada. A sociedade precisa estar melhor informada. As pessoas precisam saber mais do que está acontecendo. Ok? Com isso, meus caros, eu termino, último, por favor, dizendo o seguinte: nenhuma instituição detém todas as competências, como também nenhum de nós, como seres humanos, detemos todos os conhecimentos. Juntos nós podemos ser melhores. Juntos nós podemos conhecer mais. Eu acredito no coletivo. E acho que é o coletivo que, de fato, como eu disse lá no início, na minha premissa de partido, é a ação coletiva é que vai garantir, de fato, ações que estejam associadas ao chamado desenvolvimento sustentável. Pode terminar? Eu agradeço aqui. Muito obrigado. Agora nós vamos chamar o próximo palestrante. Na sequência, será aberto um espaço para os debates e perguntas para as últimas palestras. Neste momento, convido o professor doutor, engenheiro agrônomo Jales Chaves Filho para proferir a palestra Conservação do Bioma Cerrado e suas plantas ornamentais. O professor Jales Teixeira Chaves Filho é professor adjunto da PUC Goiás e da Universidade Estadual de Goiás, doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo e pós-doutorando em Produção Vegetal pela UFG. É professor do mestrado em Ecologia e Produção Sustentável e também o mestrado em Genética. Tem como principal linha de pesquisa a fisiologia de plantas do cerrado e atualmente ministra as disciplinas de conservação e recuperação ambiental e avaliação de riscos e impactos ambientais para o curso de Engenharia Ambiental da PUC e Botânica para o curso de Biologia da UEG. Ministra as disciplinas de Planejamento e Análise de Experimentos e Flora do Cerrado para o curso de mestrado em Ecologia. Pessoal, professor, só antes de começar, nós estamos emendando a palestra, tinha um intervalo para um café para a gente tomar. Eu vou continuar ainda com essa proposta da gente ter a palestra do professor e fazer o café no final. Fica bom assim ou querem? Fica bom? Né? Então, professor, está com a palavra e eu não vi que era PowerPoint, eu vou voltar para o lugar. Tá bom. Muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Agradeço bastante a presença, vou pedir licença à mesa para ficar de pé, a mania de professor, né? Então, a gente não perde essas manias, né? Bem, agradeço especialmente aí porque todos estão presentes aqui no momento que está no Jogo do Brasil, né? Então, a presença reforçada aqui é muito boa, né? Eu vou, bem, como... Tá ali. Alô. Obrigado. Alô. Bem, como fiquei com a última palestra, né, eu trouxe um tema mais ameno, mas nem por isso menos importante, né, sobre o cerrado, que é a parte de conservação do bioma cerrado e suas plantas ornamentais. Então, é um tema um pouco biológico, né, embora eu seja engenheiro agrônomo também, mas é um tema um tanto quanto biológico, mas acredito eu que seja muito importante. Próximo, por favor. Vou passar, por gentileza. Obrigado. Bem, para muita gente a natureza é isso aí, né? É um monte de macaquinho pulando nas árvores lá, no meio do mato. Isso é meio ambiente, para a maioria das pessoas. Para muita gente não se lembra aqui também, né? Próximo, por favor. Isso aí é meio ambiente. O local onde nós vivemos. Um ambiente bastante conservado, né? Bastante pouco transformado. É verdade, né? O próximo, por favor. Que a gente tem toda uma relação com a natureza, né? Muito boa, por sinal. E que a gente tem todos os recursos naturais disponíveis aí para a gente aproveitar deles, né?
Então esse é um grande problema que a gente vive hoje. Vocês já viram 2 ótimas palestras, né, com temas de grande importância, de grande interesse, inclusive para a reflexão. Eu acho que é o mais importante nesses temas, levarem a reflexão sobre o que a gente anda fazendo com o nosso ambiente, né? Bom, a Lei 6.938 diz o seguinte, né, que o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Chega a ser poético, né? A lei, a legislação brasileira, o conjunto de leis é muito bom. As leis são muito boas. Só que muitas vezes não existe uma efetiva fiscalização dessas leis. É um problema em todas as áreas e com o meio ambiente não seria diferente, né? Com o meio ambiente também não seria de forma alguma diferente das demais, né? Com a agricultura e tantas outras áreas aí, sociais, etc. Próximo, por favor. Então hoje a gente vive uma era de danos ambientais, que são quaisquer alterações nessas condições ideais de vida. Seja para nós humanos, seja para o meio ambiente, para as árvores, para os animais, para a microbiota. E nós fazemos parte de toda uma cadeia em que o rompimento de um elo desses pode levar à extinção dos outros. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Não estamos dissociados, né? Para a maioria das pessoas, a água vem de onde, né? Da torneira. A água brota da parede. Aí quando falta água na torneira, o indivíduo cobra de quem? Do poder público. Ah, é o governador fulano de tal que fez faltar água na minha torneira. Não é as suas atitudes através de décadas e séculos, né? Então a grande parte da sociedade não enxerga dessa maneira. A água brota da torneira, pronto, acabou. O lixinho que o cara está jogando na rua, que vai entupir o bueiro, que vai lá para o rio, que vai causar enchente, que vai causar assoreamento, não tem nada a ver com isso. Então, gente, nós vivemos uma crise educacional também, porque isso faz parte da educação. Então nós temos crise ambiental, crise energética, crise social e também crise do ponto de vista da educação, que é a base de tudo, né? Próximo, por favor. Bom, o cerrado, né, já foi falado extensamente aí, né? Tem mais de 10 mil espécies de plantas, sendo que 4 mil são endêmicas, isso é, ocorrem somente aqui. A gente tem uma grande biodiversidade, né, de espécies de vertebrados, 1.268, acho que essa lista aí já aumentou bastante, né? Sendo que 117 são endêmicos e 22 são seriamente ameaçados de extinção. Então na lista lá negra, né, da extinção, porque o ambiente foi alterado e muitos animais, né, não conseguem sobreviver nesse novo ambiente. Próximo, por favor. Mas só mostrando algum desses animais, né? Arara, isso aqui é lá no Altamira de Moura Pacheco. Próximo, por favor. O lagartinho, né, que sobe nas folhas, sobe em árvore. Próximo. Isso é um bicho-pau. Às vezes é difícil identificar ele na vegetação porque ele fica imóvel e ninguém vê esse bicho, né? Próximo. Aí o sapo todo camuflado, né, da mesma cor da folha. Próximo. Esse aí também tem uma camuflagem interessante quando tem ambiente natural, né, porque ele é colorido e com a cor verde ele se camufla no meio da vegetação, no meio das árvores. Próximo. Aqui, um animal que muitas vezes a gente vê como danoso, né? A vegetação, principalmente aí da agricultura, que é a formiga cabeçuda, mas ela faz, a da Sexdens, ela faz a dispersão de sementes de algumas espécies do cerrado. Então, eliminar, para o agricultor, a formiga é vista como um inimigo. Para a natureza, ela é uma amiga, porque ela dispersa, essa aqui é a semente da copaíba. Então, ela faz a dispersão dessa semente. Sem semente, não tem planta. Sem a planta, um monte de benefícios ambientais a gente deixa de ter. Então, tudo uma cadeia, né? Próximo. Lobo-guará, o Crisóceum brachiurus, também é uma espécie em vias de extinção, corre um grande risco, né, devido à alteração do ambiente natural. Próximo. Vou aqui mostrando o mapa do cerrado, né, já foi mostrado antes, né, vou falar um pouquinho sobre localização, solo, clima, fisionomias. Próximo. Bom, o cerrado está localizado, né, em 17 estados, foi originalmente localizado em 17 estados e mais de 2.000 quilômetros quadrados de área, então uma área bastante significativa. Segundo maior bioma em termos de extensão, em termos de território nacional. Em termos de biodiversidade, também muito importante. Até, há quem diga, né, que o Cerrado é inclusive mais diverso que a Amazônia. Alguns pesquisadores dizem isso, né, não sei se é verdade ou não. Mas tem uma grande biodiversidade também. Em relação a características do solo, tem elevados teores de alumínio trocável, uma característica do solo do Cerrado, né, que foi
através da calagem sanada, né, que até a década de 50 era pouco produzido aqui. Predominância de latossolos, solos distróficos, né, tem alumínio elevado e baixo teor de nutrientes, o que para a agricultura corrigir isso, né, é fácil. E baixo pH, que também com a calagem a gente consegue corrigir isso. É um importante celeiro agrícola, sem dúvida nenhuma. Né? E a agricultura é importante para nós, em termos de produção de alimentos, é inegável. Né? Que a agricultura seja muito importante para todos nós e para esse crescimento populacional e essa exigência cada vez mais de alimento e alimento com qualidade. Né? Bom, a gente sabe aqui das características climáticas, né? Quem vive no Cerrado, que a gente tem um inverno seco, que é o período que nós estamos entrando agora, e um verão chuvoso. Então, em junho aqui, em termos de chuva, historicamente 6 a 9 milímetros, o que é muito pouco, em dezembro de 250 a 300 milímetros, embora isso esteja mudando. Existem estudos que já demonstram que as nossas chuvas estão na mesma quantidade, na mesma precipitação pluviométrica em termos de quantidade, só que estão sendo empurradas para o final do ano. Então a gente já não tem mais 4 meses de seca e 8 meses de chuva. Nós já estamos aí com 6 a 7 meses de seca, o que é muito ruim, né? Nosso clima já está sendo considerado pela FAO como semiárido. Imaginem só, nós estamos vivendo no semiárido, porque nos últimos 2, 3 anos a chuva começou em dezembro. E isso é grave. Então, se alguém acha que nós não estamos tendo mudanças climáticas, esse é um alerta gravíssimo e mostra, através de estudos estatísticos, que realmente está mudando o regime pluviométrico, com impacto sobre a agricultura. A Embrapa, né, tem todo o mapeamento de como vai ser a nova configuração da agricultura nos próximos anos, se essas tendências se confirmarem. O que é drástico. Áreas onde se produz algumas culturas importantes, como o café, não vai se produzir mais. Então isso tem um impacto econômico gravíssimo, né, sobre as nossas vidas e sobre a nossa economia. Né? A gente preocupa tanto com o PIB aí, né? Próximo, por favor. Bom, eu não vou aprofundar muito no tema, né, mas o Cerrado era composto de uma série de fitofisionomias. São mais de 16 fitofisionomias reconhecidas. Né? E as mais tradicionais, né, o Cerradão, né, que tem uma cobertura arbórea. Próximo, por favor. Mata ciliar, né, que acompanha os rios de grande porte, né? Angico, pente de macaco, tamboril, engaxe, chá, ipê, embaúba, orquídeas, pouca gente sabe, mas o Cerrado é um grande centro de dispersão de orquídeas. Naturalmente a gente encontra inúmeras espécies aí que têm um potencial econômico grande, né? Algumas orquídeas custam milhares de reais. E é curioso, né? Mas a orquídea, quanto mais rara e quanto mais ela demora para dar flor, mais cara ela é. Aquelas orquídea bambu, né, custa 2, 3 reais uma muda, produz o ano inteiro, parece que não tem graça, né? O ser humano é danado, né? Parece que o que é mais difícil a gente atrai, né? Tem atração, né, para aquilo que realmente é mais difícil. Próximo, por favor. Mata de galeria, né, que acompanha os cursos d'água. Lógico que não só essa classificação, né? Mata de galeria e mata ciliar. Existe toda uma fisionomia que acompanha esse ambiente, mas a grosso modo, né, são aquela vegetação ripária que acompanha os cursos d'água de menor calibre, né? Próximo, por favor. Palmeiral, que também é uma fisionomia do cerrado. Cerrado típico, né? Sentido restrito. A gente encontra araticuma, macadela, murici, jatobá, faveiro, mangaba, cajuzinho, piqui, gabiroba, só coisa ruim, né? Então quem é do cerrado conhece bem, né? Bom, quem é do cerrado e tem uma certa idade, né? Porque a molecada hoje não conhece, não. Hoje, pela manhã, dei uma volta aí na praça com a molecada, não sei se tem algum aluno meu por aqui, não, tem não. Eles não conhecem vegetação. Eles morrem de fome debaixo de um pé de uma frutífera do cerrado. Simplesmente eles não reconhecem, não conhecem, não têm o hábito, né? No muito já viu a foto no Facebook. No muito. Então eles não conseguem identificar de pronto a vegetação ali. Muitas são... Às vezes a gente dá uma volta por aí, o aluno pergunta, isso é de comer? Eu falo, não, pode comer, né? Tradicionalmente é uma planta já conhecida, né? Uma gabiroba, é uma mangaba. O pessoal não sabe que se pode comer aquilo, né? E tem importância econômica. Hoje, existem algumas empresas que fabricam isso aí, né? O sorvete, picolé, frutos do cerrado, e faz um sucesso imenso, né? Frutos do Brasil, frutos do cerrado, e tem um valor econômico agregado grande, né? Próximo. Campo sujo, né, que tem uma vegetação mais rala, né, mais graminácea. Próximo, por favor. Campo limpo, que praticamente não tem arbusto, né, simplesmente uma vegetação mais herbácea.
Próximo. Bom, o Cerrado, na sua forma original, ele ocupava 17 estados brasileiros. Hoje, a gente tem aí, está um pouquinho pior do que isso, né? Mas o mapa de 2002 mostra aqui que realmente a gente tem uma grande antropização dessas áreas, desse núcleo do Cerrado, principalmente onde nós estamos, devido à agricultura. Então, a diferença é imensa. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, né? Já foi falado, né, sobre a Revolução Verde, a tecnificação da agricultura, e realmente é uma atividade importante. Não há como negar que a agricultura é fundamental para as nossas vidas, né? Próximo, por favor. Agora, o que a gente precisa equacionar é o seguinte: como a gente vai alcançar o equilíbrio entre o que nós necessitamos em termos de agricultura e entre o que necessitamos em termos de preservação. Eu fico vendo as discussões sobre o Código Florestal, que teve lá no Congresso, que teve nas audiências públicas, né, as várias que tiveram. Fico vendo as discussões, cada um puxa para o seu lado, né? Agricultura, olha, a gente precisa de áreas para a agricultura. Claro, é verdade isso, mas a gente também precisa preservar com o risco de não termos mais áreas agriculturáveis. A gente precisa preservar, porque uma coisa leva a outra. A agricultura sem preservação não existe. E nós estamos caminhando aí para um processo meio sem volta, que é a falta d'água, como o professor Altair falou. É gravíssimo isso, né? Faltar água não tem como fazer agricultura. Alterar regime hídrico de chuva não tem como fazer agricultura. E vai irrigar com o quê se não tem rio? Então é complicado isso, né? Então a gente tem uma série de atividades aí que são extremamente importantes. Agricultura, não há dúvida, né? A produção de combustíveis, produção de açúcar, soja. Próximo, por favor. Bom, a gente sempre escuta muito, né? Todos os dias nos noticiários, olha o PIB, vai ser um PIBinho. É um problema para o Brasil? Lógico, claro que é, né? A gente queria que o Brasil estivesse crescendo aí, né? 5, 6, 7, 9% como a China, né? Que tivesse uma produção industrial, a gente pensa muito na produção de riquezas, né? Industrialização, urbanização, ocupação do espaço urbano, shopping center, acesso à tecnologia. Só que nós temos que preocupar com o outro lado também, que são os malefícios trazidos por todo esse processo de urbanização. O professor Altair já discorreu perfeitamente, né? Então, a gente tem que equalizar isso, até onde a gente vai alcançar esse ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação, que a gente chama de desenvolvimento sustentável, é isso, né? Isso que a gente está discutindo aqui. Então a gente tem que equalizar esse ponto, né? Para simplesmente não perdermos tudo. Próximo. Esse é o grande problema da sustentabilidade. Ninguém quer abrir mão de nada. A agricultura não quer abrir mão da grande produção, da grande renda. Quem está usando o tablet, o computador, não quer abrir mão de algumas horas sem usar o tablet, sem usar a internet. Então a gente precisa cada vez mais de geração de energia elétrica, de grandes usinas. Tem um monte aí até 2020, né, previstas aí para serem inauguradas, para começar a construir nas licitações aí, de grandes usinas hidrelétricas, porque simplesmente nós precisamos de energia, é inegável, né? Ninguém quer abrir mão de usar a tecnologia. Mas a gente tem que fazer isso e pensar de forma consciente, né? A engenharia dentro desse processo ela é de extrema importância. Usar de forma racional. Né? Próximo. Bom, a gente tem vários valores, né? Meu pai sempre dizia o seguinte, né? Meu pai dizia que a gente, se quiser um mundo melhor, tem que ensinar para os nossos filhos a reconhecer os valores e não o preço das coisas. Isso é muito importante, reconhecermos o valor, que é totalmente diferente de preço. Então a gente está muito preocupado com o preço, quanto custa isso, quanto custa aquilo, né? Mas os valores reais, eles estão sendo deixados de lado, como também já foi dito aí nas palestras que antecederam a minha, né? Então a gente tem a produção de alimentos, que é inegável, e a agricultura depende do ambiente cerrado, porque o solo também é ambiente. A microbiota que está ali causando a reciclagem de nutrientes também é ambiente. A água da chuva também é ambiente. Então, gente, não dá para dissociar isso, né? É inegável. Então, produção de alimentos precisa de todo um ambiente sadio, pressão de patógenos, etc, etc, né? Produção de combustível, madeira, mel, fármacos, frutas nativas, né, que tem aí, né, alcançado
uma visão diferenciada, né? O pessoal já está plantando frutíferas nativas do Cerrado para fornecer para venda, né? Quem é que não vê um monte de carrinho com piqui em Goiânia na época do piqui? O pessoal já compra de outros estados que não gostam tanto do piqui, né? Trazem da Bahia, do Tocantins, trazem para vender aqui. Então, assim, é um produto que tem um valor econômico agregado aí, né? E muitos outros, né, que são produzidos aí, que são consumidos e que têm um valor financeiro também, um valor econômico, né? Próximo. E tem aqueles valores não consumistas, como, por exemplo, proteção da água e do solo. Então, a vegetação do Cerrado exerce um valor imenso, né? Quanto é que será que custa para proteger a água e o solo? A gente não paga por isso, a gente nem se preocupa com isso muitas vezes, né? Controle climático. A gente sabe que está havendo uma alteração, existe alteração macro e microclimática. O nosso microclima a gente já alterou, e o macro estamos alterando também. Então, a gente tem que preocupar com isso rapidamente, porque a gente precisa do clima para viver. Não dá para sobreviver com 50 graus Celsius e sem água, né? Praticamente impossível. Produção de água. Então, o grande ciclo hidrológico ele depende da vegetação. Então, a grande massa de ar que as plantas jogam no ambiente vai se precipitar, vai cair aqui nas nossas regiões do Cerrado e vão abastecer os rios das grandes bacias que a gente tem aí, Tocantins, lá na São Francisco, né? Bacia Amazônica, Bacia do Paraná, Bacia do Paraguai. Então, as grandes bacias são alimentadas por essa chuva, por essa massa de ar úmido. E uma plantinha, uma árvore de médio porte, consegue colocar 1000 litros de água por dia na atmosfera. Só para vocês verem a importância. Eu sempre faço com meus alunos uma experiência, eles colocam um saquinho, eles amarram um saquinho na folha. Aí passa o período da aula, ali de 2 horas, eles voltam lá, o saquinho está cheio de água. Então é uma coisa absurda de se imaginar, né? A gente não imagina isso, mas a planta está exercendo um benefício, um aumento da umidade e uma diminuição da temperatura. Essas plantas arbóreas. A gente não pensa muito nesse serviço ambiental, porque a gente não paga. Se a gente tivesse que pagar... Eu participei eu faço parte do grupo, né, de discussão sobre a cobrança de água na bacia do Paranaíba. E teve um palestrante, pouco tempo agora, que apresentou uns slides, né? No primeiro slide ele mostrou um tubo de oxigênio, e com um medidor, tinha um registro do oxigênio. Aí o cara falava o seguinte, ele abriu a palestra falando isso, falou, olha, se alguém falasse para mim há 30 anos atrás que queria cobrar pelo uso da água e agora vocês vão pagar isso, muito em breve, eu não acreditaria, porque a água era abundante. Hoje já não é mais, por isso que vocês vão pagar. Hoje a gente paga pelo tratamento da água. Nós vamos pagar assim que implementarem a cobrança pelo uso, que legalmente desde 1997 ela existe, mas ainda não foi implementada. Então a gente vai pagar também pelo uso da água, não mais só pelo tratamento. Então a água vai ficar mais cara. Por quê? Porque é um bem que está diminuindo aí, né, a sua disponibilidade. Reciclagem de nutrientes, isso é muito importante também. A produção de oxigênio, então ninguém paga para respirar, né? Não se preocupem não, daqui a uns dias o governo inventa uma maneira de né, cobrar o oxigênio também, né? Não se preocupem. A gente paga imposto para tudo, né? Manutenção da biodiversidade, recreação e ecoturismo, né? Quem é que não gosta de ir para uma área verde, um pesca e pague, né? Então, assim, uma área natural. Existe até uma teoria que diz o seguinte, que o homem de hoje ele é estressado porque nós vivemos num ambiente modificado, como se fosse um ratinho vivendo dentro da gaiola. Nós modificamos totalmente o nosso ambiente natural a ponto de não mais nos reconhecermos nele. E por isso nós ficamos estressados. Lógico, né, que é um pesquisador na área de filosofia, na área dessa ciência, né, mas é um ponto de vista interessante, né? Será que é isso mesmo? Eu particularmente não sei, né? Eu tenho minhas dúvidas. Mas é um ponto para a gente pensar, né? Eu me sinto muito bem quando eu vou para um ambiente natural, né? Ali para até um rio, aquele barulho e tudo mais, eu me sinto muito bem, né? Bom, próximo, por favor. Então, alguns serviços ambientais a gente não para pensar, como, por exemplo, a polinização. Sem a polinização, muita coisa aqui a gente não teria. E hoje, com o uso de agroquímicos, a gente tem destruído os animais que fazem, os insetos, né, que fazem essa polinização. E por isso, essa polinização natural tem sido substituída pela manual, pela humana, e que torna o produto mais caro, porque o humano a gente paga, o inseto a gente joga veneno na cara dele, né? O troco que a gente dá para ele é esse. Então é complicado isso, né? Próximo, por favor. Quanto vale a água?
Qual o valor da água? Talvez para quem tem muita água não vale nada. Para quem não tem, vale muito, né? Se tivesse uma escassez hídrica, um copo d'água seria disputado a tiro. Muito provavelmente. Então são coisas que a gente tem que refletir. Porque no futuro próximo, depois a gente pergunta ao pessoal de São Paulo, né? Como é que vai ser isso? Se eles vão sofrer com a falta d'água. Então depois a gente pergunta ao pessoal de São Paulo, né? Porque lá já é uma realidade. Eu estive há pouco tempo lá no Cantareira, gente. Inacreditável, você olhar o chão, tá rachado. Eu estive lá um ano atrás, estava transbordando de água. Então é uma coisa assim incrível, né? Que eu nunca imaginei que eu veria na minha vida, sinceramente. Nunca imaginei, né? E assim, é deprimente. Eu fiquei em depressão quando eu vi aquilo lá, né? Porque é triste, é muito triste imaginar que eles já estão usando o volume morto do rio. Que é uma água assim com qualidade extremamente duvidosa, né? Então é problemático. Próximo, por favor. Bom, existem também os valores estéticos. Existem os valores estéticos, que são aqueles valores, né, visuais, paisagísticos que a gente tem aí, né? Todo um conforto, né, em ver uma coisa bonita, né? Quem é que não quer, não sente assim, né? Todo saciado em ver uma planta florida, um pé de ipê, né? Sente um prazer imenso, né, de ver uma planta na época seca, que está tudo seco, um pé de ipê todo florido, né, com aquela abundância das flores, né? Então os valores estéticos são valores, né, que, embora sejam subjetivos, eu posso achar uma coisa bonita, o outro não, mas tem importância econômica também. E é uma forma que a gente tem de preservar o cerrado, né? Próximo, por favor. Olha que beleza, né? O maciço floral aí dos ipês, né? A cidade de Goiânia tem muito ipê, só tem um probleminha, né? Ele deixa cair folha nessa época mais seca, né? Que contribui para não jogar umidade, né? Outras plantas verdes estão jogando umidade, o ipê não. Mas muito bonito, né? Tabebuia áurea, que é uma das espécies, né, que a gente encontra aí no Cerrado. A gente passa nas estradas, pega a BR-153 para cima ou para baixo, a gente vê bastante ipê amarelo florido, né? De longe a gente reconhece a planta pela beleza e pela intensidade da sua floração. Tabebuia serratifolia, que é uma espécie de mata, né? E a mata também é um ambiente de cerrado, mata ciliar. Tabebuia ocrácea, essa também é do cerrado, né? Bem casca espessa, bem aquele estilão de planta do cerrado, mas também muito bonita, né? Aí é difícil distinguir o ipê somente pela floração, não? Só quem é muito especialista mesmo consegue de longe bater o olho e falar, olha, é essa espécie ou aquela, né? Mas são espécies muito bonitas. Próxima. O pessoal gosta de usar bastante, né, em canteiros, em praças, em ruas, né? A cidade, Goiânia é uma cidade que tem bastante ipê. O ipê branco, nem todo mundo conhece essa espécie, né? Rosa albus, mas é uma espécie que aqui em Goiânia tem dela também, né? E é nativo do Cerrado. É todo branco, então tem uma floração bem diferenciada, né? Tabebuia impetiginosa, que é o ipê roxo, né? Que as cores, acho que do slide não ficaram muito legais, né? Mas ela tem um maciço, a floração forma uns pompons, é muito bonito, né? Agora tá para sair a floração nessa época, né? Do impetiginosa. É uma planta muito bonita. Dentro da família Bignoniaceae a gente tem também o gênero jacaranda, alguns chamam de jacarandá, né? Jacarandá mimoso. Uma planta que tem uma flor muito parecida com a do ipê, só que ela é meio azulada. Então ela dá um contraste interessante, né? E ela não deixa cair todas as folhas como o ipê. Então dá um contraste entre o verde, entre as folhas verdes que ele mantém e essa coloração meio azulada, né? Outra foto do jacaranda, né? A espécie cuspidifolia. Tá, é uma plantinha que pouca gente conhece. Eu mesmo, assim, há uns 10 anos atrás não conhecia, já ouvia falar. O Substrax antisifilítica é o ipê verde. Eu achava que era lenda, porque eu nunca achava essa planta. Talvez porque as flores sejam verdes. E ela se confunde com a folhagem. Então é uma planta que confunde bastante, né? Que dentro de Goiânia a gente acha algumas espécies, dentro do centro urbano. Mas ela não chama muita atenção, ela parece um pouco a manguba, né? E como as flores são verdes, mas é uma planta interessante, né? O fruto bastante chamativo também, né?
Pyrostegia venusta, que é o cipó de São João. Essa é considerada uma planta daninha também, né? Um cipó. E ele tem uma floração intensa, parece uma cortina, né? E a cor do slide também acho que não ficou muito legal, mas as flores são alaranjadas, então dá a impressão que está pegando fogo. Por isso que tem esse nome de Pyrostegia, né? Cipó de São João, porque ele floresce nessa época das festas juninas. Próximo. Memora nodosa, que é uma plantinha muito comum em beira de estrada. Uma planta que ocorre em locais abertos, né? Uma planta do cerrado. A flor é muito parecida com a do ipê, só que ela é arbustiva. E as folhas também são encantadoras, né? Elas têm uma disposição muito interessante que torna essa planta uma das plantas que chamam bastante atenção na beira de estrada quando estão em florescimento, né? E que a domesticação de uma planta dessa é super interessante para o jardim, porque uma planta de cerrado, uma planta comum, você esquece de molhar o seu jardim uma semana, você viaja, seu sistema de irrigação danifica, morreu. Essa aí pode ficar 1 mês, 2, 3 sem irrigar, que não vai ter problema nenhum, vai continuar viva, né? Ela está adaptada à condição de seca. Rabidea septrum, também é uma planta muito comum na beira de estrada, planta muito bonita. Uma foto mais próxima, né, da flor, com os detalhes. Anemopeg marvense, também chamada de catuaba, né? Então, além de ornamental, né, dizem que tem outros aspectos aí, né, medicinais da planta, né, a catuaba. E o cerrado é muito rico, né, não só espécies ornamentais, mas como espécies medicinais também, na produção de fármacos, né. A gente não acredita muito, não existem políticas públicas de investimento a plantas medicinais. Os gringos investem, gente. Vocês não imaginam os centros de pesquisa que tem dentro do Brasil que o pessoal está levando para fora. Tem um centro de pesquisa no Cerrado de Emas, em São Paulo, onde o pessoal extrai o princípio ativo. Eles não estão interessados em levar a floresta amazônica, levar o cerrado, não. Eles precisam só de uma folha. Se eles acharem um princípio ativo ali que tem uma utilidade, a indústria farmacêutica ganhou 80 milhões de dólares. Só isso. Acharia, né? Vai passar um final de semana em Caldas, né? Então nós temos um potencial muito grande que a gente precisa investir. A gente precisa preservar e investir nessa... É econômico. A agricultura é importante? Lógico que é, claro. Acho que ninguém é louco dizer que não é. Né? A agricultura não é importante, mas a gente tem que ter também esses outros meandros, né, em relação à preservação do cerrado. Porque senão a gente vai perder uma oportunidade ímpar aí de conhecer e preservar esse tipo de vegetação, né? Inclusive para a nossa vida. Próximo. Cuspidária, que é também uma bignoniácea da família do ipê, também muito bonita. Né? A Zeiera digitalis, esse aqui é o fruto, né? A bolsa de pastor, que é uma planta medicinal também. Olha só que beleza, né? Essa é uma planta do cerrado num vaso, foi domesticada, mandevilla. É uma planta fabulosa, né? Muito bonita. É o aspecto mais próximo da flor, muito chamativa, né, pelas cores. Microlícia, que é uma espécie de quaresmeira, né, mirim, pequenininha. Também chama atenção pelo contraste das flores e das folhas. Forma quase que um buquê natural, né? Tiburquina papyrus, que é o famoso pau-papel, que ocorre aqui no alto da Serra Dourada e na Serra dos Pirineus. É a árvore símbolo do estado de Goiás, pouca gente sabe disso. Então, o pau-papel é uma quaresmeira que tem um caule todo branquinho que as folhas saem, né, como se fossem folhas de papel. É a árvore símbolo do nosso estado. A flor parece muito com a da quaresmeira, né, que tem na cidade, por aí. Lavoisiera, que também é da mesma família da quaresmeira. Pterodon pubescens. Essa é a famosa sucupira branca. O pessoal gosta muito de colocar na pinga, né? Eu não sei se é para tratar de alguma coisa ou pela pinga mesmo, né? Pela mania de beber a pinga. Mas a sucupira é uma planta que reconhecidamente tem funções medicinais. Ela destrói aí as bactérias que causam a infecção de garganta. Existem pesquisas comprovadas que ela atua como antibiótico natural. Olha que coisa fantástica. A gente fica comprando aí esses antibióticos caros, né? Sendo que tem... vovó fazia a gente beber isso aí, né? Amargo pra caramba, né? E curava. Amassava mesmo na folha de algodão, fazia um chato lá e botava pra garejar, né?
Delícia, né? Delícia. Delícia. Eritrina especiosa e não ficou muito legal. As flores, né, são vermelhas, caem todas as folhas e ela fica toda vermelha, né? Aí na beira da estrada a gente encontra muito nessa época, eritrina. Quando a gente vai para São Paulo, a gente encontra bastante. Próximo. Mimosa, né? É um gênero bastante comum também na cidade. Aí o pessoal usa em algumas praças. Caliandra, que tem uma flor bem chamativa, né? Devido aos longos estames que ela possui. O algodãozinho do cerrado, que também é medicinal, é uma planta que tem propriedades antibióticas. É uma planta, além de ser medicinal, é uma planta linda, porque ela floresce no ápice da época seca. Tá? Aquela vegetação toda acinzentada e ele floresce. É uma planta que tem um sistema subterrâneo, né, que é capaz de sobreviver nessa época seca. Outra foto do coclospermo, que é o algodãozinho do cerrado. Aí o fruto, né, não tem nenhum parentesco com o algodão. Esse nome é só devido ao tipo de fruto que ele tem, né, que lembra um algodão. Aí a folhagem desse algodãozinho do cerrado, que também é ornamental, né, uma folhagem brilhosa ao sol, brilha bastante. Próximo. Physocalium escabérrima, que é o cega machado, que tem uma madeira muito dura, ela já é utilizada na arborização urbana como com interesse paisagístico. Ela já é no setor universitário, a gente encontra algumas plantas, em outros locais também. Uma planta muito bonita e tem gente que confunde com o ipê de longe, porque a cor das pétalas é a mesma cor do ipê. De longe o pessoal confunde, mas a floração é bem mais intensa. Né? Lafoência, também uma parente do cega machado, muito bonita, já tem utilização aqui na cidade. Os estames enormes, né? Chamou a atenção. Essa flor aqui ela deve ter uns 15 centímetros de diâmetro, bem grande. Peixotô, que é uma trepadeira do cerrado, também muito bonita. Próximo. Murici. Então, além de ornamental, ele ainda é um fruto que pode ser consumido, né? Tem picolé de murici, sorvete de murici. Essa acho que a maioria conhece, né? Liquinófora ericoides, é a arnica. Então, a arnica do cerrado é bastante utilizado aí contra contusões. A gente encontra até produtos facilmente aí na farmácia feitos à base da liquinófora. É uma planta muito bonita para o jardim rupestre. Né? Imagina uma planta dessa num canto de um jardim, né? Coisa mais linda, né? Próxima. Aí as flores, as folhas da liquinófora. A cúfia balsamona, também é uma espécie de cerrado bem interessante para o jardim. Lobeira. Lobeira é uma planta feia, meio seca, né? Eu já vi uma planta dessa aí num jardim. É muito interessante o contraste que ela tem das flores com a grama. Então, tem potencial paisagístico, né? A planta no meio do mato lá é meio feia, meio ressequida. No jardim fica interessante com alguns elementos rupestres, né? Muito interessante. Palicúria rígida, também é uma espécie bem a cara do cerrado, né? A folha endurecida, brilhante, né? Espessa. Quilmera rubriflora, espécie que tem uma flor bastante chamativa também. Essa é imbatível, né? Canela de ema. A canela de ema é uma planta que tem um potencial paisagístico imenso. As flores são bonitas, né? A planta em si, a folhagem, né? Uma planta bastante resistente à seca. Outra foto da canela de ema no ambiente natural, né? Pepalanthus, o pessoal também chama de sempre viva, né? Muito comum no Tocantins e nas regiões de altitude aqui de Goiás. A sempre viva é uma planta que chama a atenção pelo potencial paisagístico, porque a planta em si, mesmo sem flor, já é linda, né? Com flor, então, né, tem essa inflorescência toda delicada, né? E o pessoal, quando vai nas regiões, mesmo nas unidades de conservação, eles arrancam isso aí para vender nas feiras como enfeite. O pessoal deixa secar, ela continua desse jeito. Bom, a gente não acredita muito, né, mas o pessoal de fora acredita. Essa aqui é uma foto da Alemanha. Então o pessoal já cultiva essa planta e comercializa como ornamental. Então,
A gente não acredita muito nas nossas plantas, mas o pessoal de fora vem, acha lindo e compra a ideia, né? Infelizmente, a gente não tem dado o devido valor às plantas que a gente tem no Cerrado. Eu procurei trazer esse tema para vocês, um pouco mais ameno para o final da apresentação, né, que vocês já discutiram bastante coisa, já viram várias discussões. Gostaria muito de agradecer a presença de todos novamente, né, e colocar a academia à disposição. A gente tem vários projetos lá, inclusive com recuperação de área degradada, né, então a academia, acho que é muito importante essa interação com a universidade. Né. Coloco à disposição, qualquer pergunta posteriormente, né, vai haver um espaço para o debate. Né. Obrigado. Nós vamos passar agora para compor a mesa, fazer os debates, né? Uma coisa mais rápida. E depois a gente passa para o encerramento. Doutor Murilo. Tá bom? Então, cadê o outro? O doutor Altair? Estava aqui meio escondido. O Ciro. Ciro. Bom, ainda bem que nós mesclamos um pouquinho. Né, eu ia fazer o seguinte, eu ia pôr o Cruvinel no meio e pôr os dois professores para a gente, né, abrandar um pouco a discussão. Então, gente, nós vamos abrir aí a nossa discussão. A palavra está aberta para quem quiser fazer algum questionamento, lembrando que o nosso debatedor da manhã também fez, que as perguntas sejam bem objetivas, que não se tornem uma palestra, claro que podem emitir opinião, e que também os professores possam responder com brevidade. Vamos assim? Se tiver alguma pergunta inicial, estamos à disposição. Bom, enquanto o pessoal pensa, eu já vou fazer já temos um escrito. Nós vimos aqui uma fala, eu até prometi não fazer palestra, do Paulo, citando o agronegócio, e vimos uma do professor. Então, nós vimos aqui 15 propostas apresentadas pelo Paulo, que falou sobre o agronegócio, e nós podemos também sugerir, né, viu, professor? A gente podia também fazer algum tipo de proposta para ser incluso. E uma coisa, Paulo, que já é uma pergunta minha e para todo mundo, eu até li recentemente O Inferno, do Dan Brown, para ver se morria metade da população para acabar o problema, né? Mas eu pergunto, todas as vezes a gente fala em mundo, em China, em Rússia, será que não é mais um ciclo que nós estamos vivendo? Começamos lá com os portugueses, vamos para o Brasil, vai o ouro, depois vai a cana-de-açúcar, vai o café, e agora estão indo commodities, e voltando nada. A serra que eu morava na frente da minha casa, em Belo Horizonte, deve estar lá na China. A gente fica até preocupado. Então, quando o professor Altair coloca essa preocupação para a gente, é no sentido que a gente tem que realmente ter uma sensação de preservação. Então fica essa minha pergunta, se a gente deve preocupar muito com o mundo ou com o Brasil, mesmo com a globalização. É a pergunta que eu estou iniciando, depois eu passo a palavra para... Bom, eu gostaria inicialmente de agradecer uma vez mais a oportunidade para compor essa mesa. Quero cumprimentar o professor Altair Salles Barbosa pelas provocações que ele trouxe. Esses cabelos brancos certamente traduzem a experiência. Eu acho que a interação das gerações, ela que vai fazer a diferença para o futuro. Quer dizer, nós temos que interagir as gerações, entendermos as nossas visões para, de fato, construir o futuro desejado. A pergunta colocada pelo Dr. Gerson, ela, na verdade, é uma reflexão importante. Eu acho que toda vez que vai se discutir estratégia, ou se vai se discutir plano de país, nós não podemos pensar o local sem entender o que está acontecendo no mundo como um todo. Eu acho que a base da estratégia é a gente exatamente saber escolher bem quais são as nossas prioridades. Daí a necessidade de se buscar fazer uma visão, primeiro, planetária, como que essa situação acontece no planeta.
Dali nós vamos estratificar quais são os nossos potenciais, o que de fato é de Brasil, o que de fato essa palavra está um pouco gasta, mas eu acho que nós temos que trazê-la de volta à mesa, o que vai de fato trazer uma soberania brasileira, né, frente aos paradigmas da sociedade atual e futura. Daí a necessidade de se, quando a ideia é fazer um recorte, em particular, de um determinado contexto do bioma cerrado, ou quando se fala, não em agronegócio, mas em agricultura, e se fala em desenvolvimento sustentável, necessário se faz olhar o que está acontecendo no planeta. É lógico que na minha área de abrangência de abordagem, é lógico que nós poderíamos tratar outros temas, mas fui convidado para trazer exatamente essa discussão em particular que tangencia desenvolvimento sustentável, agricultura e cerrado brasileiro, né? Então, por essa razão, eu entendo que qualquer estratégia que se queira estabelecer, ela tem que partir do pressuposto de se conhecer o que está acontecendo no planeta, antenar essas realidades, olhar a nossa realidade do Brasil e dali estratificar aquilo que de fato é diferencial para nós, em termos da nossa competitividade, e a competitividade não só para dentro como para fora. Hoje, na verdade, nós temos a ciência, ela deixou de ser uma ciência localizada, uma ciência universal. Então nós temos todo um contexto de mercados exteriores vindo para cá, e nós temos que ter as nossas estratégias. Daí a necessidade de se buscar esses conhecimentos, essa discussão. Agora, sem dúvida, e aí eu concordo plenamente com vossa pessoa, no sentido de que nós não podemos perder de maneira nenhuma o cuidado com as nossas estratégias de país. Seja no aspecto de conservar aquilo que precisa ser conservado, mas também seja no aspecto de desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido, para que nós possamos ter ganhos de competitividade e proporcionar à nossa sociedade, não uma sociedade de analfabetos e de excluídos, mas uma sociedade de pessoas que estão preparadas para viver o presente e principalmente para viver o futuro, que são as próximas gerações, fechando aí sim, então, o ciclo do que nós entendemos como sustentabilidade. Eu vou passar, antes de... Nós temos 2 inscritos já, 3, continuei. Eu vou passar a palavra para o professor Altair também, a mesma pergunta. Se quiser passar para ele. Eu gostaria até, se você pudesse já falar alguma coisa, já porque a gente aproveita, já estimula esse debate aqui, que eu acho que é bem salutar. Bom, é porque... primeiro eu sentei aqui e comecei a falar, estava preocupado com o tempo, não agradeci o convite, né? Foi. Em segundo ponto, que eu fui talvez mal interpretado, porque a crítica que eu fiz à Embrapa, eu acho assim que a Embrapa, enquanto ela desenvolvimento de tecnologia, ela cumpriu seu papel. Isso significa que isso é um ponto positivo. Se você investir na cabeça do brasileiro, do brasileiro já tem demonstrado que é capaz de dar resposta positiva e produzir, né? Só que o que eu falei que foi só um lado da moeda que recebeu investimento, outro lado, que era o lado da preservação, não recebeu investimento. Então, da mesma forma que se investiu para se criar tecnologia para aproveitar o solo oligotrófico do Cerrado, deveria também desenvolver tecnologia para evitar, para preservar esse valor que nós temos. E só para complementar mais algumas coisas, que foi dentro dessa percepção, né? Tudo que eu falei aqui não foi nada de política. Eu detesto política, eu não sou político, não sou filiado a nenhum partido, e o que eu falo é baseado em dados científicos. Então, meu papel é fazer ciência. Isso me lembra até uma certa passagem que Charles Darwin foi convidado uma vez, quando ele elaborou a teoria da evolução, ele foi convidado para um debate público com o bispo da Inglaterra. Convidou que o bispo iria provar que ele estava errado, que o homem não veio do macaco. E ele se recusou a ir ao debate. Falou o seguinte: eu não vou porque vai ser um debate de surdo, porque eu vou discutir ciência.
coisa que ele não entende nem quer entender, né? Ele vai discutir religião, coisa que eu não entendo e nem quero entender, então vai ser um debate de surdo. Não é o caso aqui. O professor Paulo Cruvinel é muito bem embasado cientificamente, mas eu queria dizer o seguinte, que muita coisa que se afirma, que o governo diz que vai fazer, participação popular, vou só relembrar 2 fatos que eu participei ativamente. Quando for fazer a transposição de São Francisco, todas as universidades do Nordeste brasileiro reuniram, apresentaram propostas alternativas em relação à transposição de São Francisco, reunimos com a presidência da República, a parte da igreja, parte da CNBB, reuniu, fizemos várias reuniões em Brasília, só com o presidente Lula foram umas 5 ou 6 reuniões que nós fizemos, e na realidade, quer dizer, ele não ouviu a comunidade científica, né, e consequentemente o que valeu foi a ideologia do PAC e estão tentando fazer a transposição de São Francisco. Consequência, aquela música do Luiz Gonzaga que diz, Riacho do Navio vai bater no Pajeú, o Rio Pajeú vai bater no São Francisco, São Francisco vai bater no meio do mar, isso não existe mais, já virou mentira, porque o São Francisco não chega mais no mar depois de Xingó. É o mar que invade o São Francisco. Era uma das consequências só que a gente estava dizendo. Quer dizer, essa questão de que houve o povo, isso é uma coisa que não entra muito na minha cabeça. Quem vê o primeiro jornal de Goiânia, o jornal de maior circulação de Goiânia hoje, vê que a área de preservação que constitui o Parque Estadual de Serra Dourada vai ser diminuída. A primeira página do jornal de Goiânia hoje, né? E só para complementar dentro dessa perspectiva, que eu fico preocupado, quando o professor falou na última fronteira econômica, pegando Maranhão, Piauí e aquela parte da Bahia, que me dá uma dor no coração, né? Porque eu estou orientando atualmente um aluno que faz doutorado em Geologia pela Universidade Federal do Piauí, e ele está estudando os poços jorrantes. Não sei se vocês já viram falar, existe uma cidade no Piauí chamada Cristino Castro, onde existem poços jorrantes, né? A água jorra da terra, vinha com tanta força da terra e jorra a metros de altura. E esse aluno tem me apresentado dados estarrecedores. Antes de 1970, o Poço Violeta, que é hoje o mais alto da região, ele jorrava quase 500 metros, a água ia até quase 500 metros de altura. Hoje, o máximo que vai é 8 metros. Então, o que prova que o lençol d'água e a força que empurrava o lençol do rio Gurgueia diminuiu tanto, quer dizer, em pouco tempo, dentro da nossa geração, está desaparecendo. Fora a quantidade de outros poços jorrantes que existem em Cristino de Castro, que já secaram. Então, o que a gente fala é assim, apoiado em dados. Eu não sou contra muitas iniciativas que são feitas, eu acho que é preciso alimentar o mundo, é preciso alimentar a população brasileira, mas é preciso pensar naquilo que o Jales falou aqui também. Como é que nós fazemos isso dentro de um sistema equilibrado? E outra coisa também, nossos indígenas, né, foi falado aqui também, nossas populações tradicionais, eu vivi mais de 20 anos da minha vida, vivi com grupos indígenas de primeiro contato. Então eu vivi na Amazônia, vivi na fronteira com a Amazônia, com grupos de primeiro contato. Vários grupos, trabalhei com os irmãos de Las Boas, com Francisco Meirelles, fiz o contato com os índios Uruel-Auau, com os Crenhacarori. Então, de índio eu estou calejado de entender muito bem. Eu tive nos índios Uruel-Auau e no Cinta Larga e Suruí, no primeiro contato com eles, criamos até o Parque de Aripuanã. Hoje existem 69 grupos indígenas isolados do Brasil, que é uma proposta minha para o governo, para a FUNAI, para não fazer o contato com esses povos, porque o Cinta Larga Suruí era 150 mil índios na época do contato. 3 anos depois ficaram reduzidos a 300. Então,
peguei uma ferida na perna, que é uma leishmaniose. Hoje minha perna é tão lisa quanto a perna da moça mais bonita aqui. Então peguei uma ferida e não tinha. Naquelas andanças no mato, a gente, caminhadas longas de uma aldeia a outra, gastava 4 dias de caminhada, e às vezes eu chorava de dor, de febre alta, tudo, ia para Porto Velho, às vezes de avião. Pegava, quando tinha oportunidade de ir, aqueles aviãozinhos que desciam na pista de pouso que a gente mesmo fazia com enxada, né, pegava as injeções para acabar com a dor, né, e cheguei nos Índios Cinta Larga. Um dia falei, bom, esse dia eu já tinha desistido, eu vou morrer mesmo, vou desaparecer. E chorando de dor, de febre, tudo. Uma índia pegou um cará de uma plantinha que eles chamam popularmente de tajá, que é uma taiobinha rajada que dá nos brejos, pegou a batata dessa planta, amassou, fez uma pomada e pôs na minha perna, assim, e sarou a dor, sarou a ferida que estava no osso já, e nunca mais eu tive nada. Quer dizer, pouco tempo depois eu fui ler. O princípio ativo dessa planta hoje é de propriedade de um grande laboratório japonês, assim como é o barbatimão. Então, que política esses nossos governantes estão adotando para proteger a propriedade intelectual das nossas sociedades tradicionais? Quer dizer, essa é a pergunta que a gente faz. Agradecer, professor. Se você quiser chamar o próximo palestrante, você chama. Bom, muito bem. Eu não sei se a minha posição aqui é intencional ou é coincidência. Eu vim da filha ou filho de Goiás, ou seja, Tocantins, que é o antigo norte de Goiás, que a partir de 88 separou-se e se tornou um estado independente. Só que os problemas de Goiás são os nossos problemas. Nós estamos centralizados no Cerrado e quase na boquinha da Amazônia, né? Então, acho que isso daí é muito interessante, porque muitas dessas informações eu pretendo levar para lá e travar debates lá na região também a respeito desse assunto. Estou achando muito produtivo e estamos tomando um banho de cultura aqui dentro, cultura específica sobre o Cerrado. Eu acho que isso é importantíssimo para nós. Eu gostaria agora de passar o questionamento para o senhor Henrique. Por gentileza, seu questionamento. Professor Altair, considerando a beleza extrema que existia no oeste da Bahia, do Cerrado inteiramente nativo, eu pergunto ao senhor, o que está acontecendo e qual é a tendência futura breve no oeste da Bahia? Desertificação? Vou te responder com um exemplo. Também eu estava acompanhando uma aluna que era da área de botânica. Estava desenvolvendo um projeto sobre biotecnologia, né, para estudar o genoma, a composição genética da douradinha, que é uma planta que está inclusa na farmacopeia nacional e mundial, que já está comprovado os seus princípios ativos, né? Então, ela tinha que mapear uma área muito grande e estudar, no mínimo, 10 populações de planta. Você não estuda uma planta isolada, você estuda populações de planta. Porque uma planta isolada é igual gente, é igual animal. Cruzamento dentro do mesmo grupo, né, provoca distúrbios genéticos. Então, essa pessoa mapeou desde o oeste da Bahia até Mato Grosso, né, mapeou 10 populações e coletou material, que era coletar 10 folhas da planta, colocar in vitro, colocar no nitrogênio líquido para ficar congelada, para trazer para o laboratório. E ao analisar essas 10 amostras, das 10 populações, da Bahia até Mato Grosso, ela conseguiu localizar só 10 populações.
Só 10 locais com essa população, da Bahia em Mato Grosso. Ao analisar, só uma tinha o princípio ativo. As outras populações não tinham princípio ativo. Essa população que tinha o princípio ativo era do oeste da Bahia. Então ela voltou lá um ano depois. Ao voltar um ano depois, aquela população de Douradinha não existia mais. Por quê? Porque toda a área foi ocupada para plantações de agricultura exótica e trouxeram da Itália grupos italianos para implantar uma grande cidade na região, cidade de Treviso, o mesmo nome da cidade que tinha na Itália. Então, foi tudo acabado. Então, aquele estudo daquela pessoa praticamente não foi comprovado, porque as douradinhas que existiam lá não existem mais. Como o oeste da Bahia já foi um deserto, né, e hoje quem passa lá não vê mais vegetação nativa, tem até aquele ditado, passarinho, se não tiver grande autonomia de voo, não se aventure por essas bandas, porque se precisar pousar, não encontrará um galho de árvore para descansar. Então, isso já existe na região. Então, como ali foi um deserto, esse deserto pode despertar a qualquer momento. Só a água faltar, como já está faltando. Muito obrigado. Agora nós temos para questionar o senhor Raulino. Por gentileza, senhor Raulino. Boa tarde a todos e a todas. É o seguinte, eu estou muito preocupado. Esse dia atrás eu fui um lançamento de um livro chamado Lançamento de Conflitos da Terra. Conflitos. O lançamento de conflitos da CPT. E um professor da universidade falou o seguinte, que está entrando no Brasil, com muita garra, a especulação da terra. O capital financeiro está entrando com tudo, comprando a terra, não como meio de produção, o cerrado. Geralmente o cerrado nas áreas mais isoladas. Não como meio de produção, mas sim como ativo financeiro, como para vender futuramente. Ele até citou a região do Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso e Goiás mesmo. Ele falou que o pessoal desmatam, consegue autorização para desmatar, não produzem, esperando para vender. Porque há uma valorização em vender. E eu estou vendo alguns estudos que eu vi por aí, dizendo o seguinte, que eu vou repetir o que eu falei de manhã. Daqui no máximo 30 anos, não temos mais cerrado, se continuar isso. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte, há esperança de nós salvarmos ainda alguma coisa do cerrado para as futuras gerações? Não, passo lá. Bom, eu vou ser muito realista. É aquilo que eu falei, se nossas universidades deixarem de ser supermercados e incentivarem a pesquisa, provavelmente, através da pesquisa, a gente possa criar tecnologias de recuperação do cerrado. Eu duvido muito que nós tenhamos tempo, porque pesquisa precisa de tempo, precisa de muito tempo para você pesquisar e chegar a um resultado, né? Foi-se falado aqui também que não sei o que, o que nós temos que cuidar do futuro do planeta. Não. Eu acho que, eu sou antropólogo também de formação, com doutorado, inclusive, em antropologia. Só tem 3 escolas de antropologia geral no mundo. Eu estudei numa dessas escolas, né, antropologia geral, um curso de 6 anos de duração, 9 horas por dia. Como antropólogo, a gente vê que há ciclos dentro da história da Terra que levou à extinção várias espécies. No Permiano, por exemplo, há 220 milhões de anos, 99% das espécies foram extintas. O homem nem sonhava a pisar na Terra. O gênero Homo, que apareceu há 2 milhões de anos, né, ele levou à extinção outros humanos. O homem de Neandertal, por exemplo, houve época em que nós já tivemos 2 humanidades na história da Terra, na história do planeta Terra. Então, na minha maneira de ver, se continuarmos nesse caminho, que na realidade parece uma rua do setor sul, não sei quem conhece Goiânia sabe o setor sul, aquela azul, o beco sem saída,
né? Eu acho que a natureza armou para nós essa armadilha, que é um beco sem saída. Quer dizer, não é a Terra, não é o nosso planeta que vai ser extinto. Somos nós que seremos extintos. Se nós, enquanto espécie, isso já aconteceu com várias outras espécies dentro do planeta Terra. Se o Homo sapiens sapiens, continuar nesse caminho, eu acho que em breve ele será extinto. Se ele não for extinto, o que a gente pode dizer? Que em breve, como diria, aqui foi citada a FAO, eu fui aluno do criador da FAO, Josué de Castro, né? José de Castro dizia, se nós não mudarmos a maneira de ver a realidade mundial, em breve a gente vai ter dois tipos de humanidade. A humanidade superalimentada e a humanidade subdesenvolvida, subalimentada. Então, em breve a gente vai ter isso, professor. Eu acho que se a gente não mudar a ótica, e quando eu falo mudar a ótica, não são reformas, às vezes a gente quer ficar agoniado com o tempo, não são reformas paliativas, não. Se nós quisermos mudar, nós temos que ser radical, quer dizer, cortar o mal pela raiz, nós temos que ser revolucionário e conspiradores. O professor Paulo falou uma coisa muito boa, muito bonita, inclusive. Nada se constrói individualmente, nós construímos na coletividade. É a conspiração. Nós temos que ser conspiradores. O que é ser conspirador? É aspirar com. Aí a gente adquire a força para lutar em coletividade e fazer revoluções que ataquem o mal pela raiz. Quem sabe uma luz surja no fim do túnel. Vou passar a palavra agora para a Odineia, e até com perdão da plateia, nós vamos encerrar as perguntas. Se alguém depois tiver alguma pergunta que quiser direcionar, tanto ao professor Altair, professor Paulo, a senhora quer falar? Tá, claro. Só um minutinho, Odineia, deixa o Paulo fazer uma... Professor Jacques, cumprimentá-lo pela palestra. Obrigado. Quer dizer, o Nordeste brasileiro tem feito aí um investimento bastante interessante na questão da cadeia das flores, cadeia produtiva das flores. E eu diria que tem encontrado aí um grande sucesso, principalmente no pequeno produtor, no seu processo de inclusão. Quer dizer, durante a sua exposição, você apresentou uma série de oportunidades espetaculares. Você acreditaria que seria interessante para o Cerrado um programa focando essa questão da produção de flores? Sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma, eu acho que um programa governamental de incentivo, não somente de plantas ornamentais, mas também de frutícolas, seria muito interessante para a preservação do cerrado e da valorização econômica. O cerrado tem um valor imenso, né? Inclusive econômico. Inclusive, porque eu acho que o próprio valor de existência ele é muito importante. Então, há um tempo atrás o governo estadual ele teve uma intenção, acho que muito interessante, de criar um polo frutícola em Goiás. Só que houve uma barreira que não foi transposta, porque hoje o cara quer plantar soja, que dá um status, ou criar boi. É um problema no estado de Goiás. Ou plantar cana, né? Que não está dando tanto dinheiro mais em vista do preço do álcool, mas é um certo status, a soja e o boi. Então o cara vai investir em fruticultura. Nós temos solo para isso, nós temos água para isso. E é um tipo de agricultura altamente rentável, o Nordeste prova isso, né? Onde temos produções de várias frutícolas que são exportadas, inclusive, com alto rendimento econômico, e um cultivo mais conservacionista. E isso eu estou pensando em frutícolas comuns, estou pensando, se a gente fizesse isso com plantas do cerrado que tem um alto valor nutritivo, como por exemplo o baru. Hoje o baru é exportado a quase $40 o quilo. O baru, nosso baru do cerrado.
que a gente vai em Pirinópolis, Goiás Velho, a gente encontra lá a castanha do Baru torrada, né, que lembra um pouco amendoim. É uma leguminosa de alto valor nutritivo, talvez uma das sementes que tenha maior valor nutritivo no planeta. E a gente quase não conhece muito sobre elas. Então, acho que conhecer é fundamental. A gente conhecer sobre essas plantas, com certeza a gente vai conseguir ter uma agregação de valor, inclusive econômico, né? Dinei, pode fazer isso. Boa tarde a todos. Professor Altair, na sua explanação, você falou que a destruição dos cerrados, com a destruição dos cerrados, não há mais solução para a recuperação dos aquíferos. É isso mesmo? Não tem mais, a minha pergunta. Não. Não tem mais como os aquíferos, você falou 3 aquíferos, mas aí você falou também de um aquífero alter. Alter, mas esse na Amazônia. Está ligado ao cerrado não, também? Nós não sabemos ainda se o alter é um aquífero ou se é simplesmente infiltração subsuperficial do rio Amazonas. Então, ele não está ligado ao cerrado, não. Cerrado só o Bambuí, Urucuia e Guarani. Tá? Por que não há possibilidade? Mesmo se você tirar o sal da água do mar e bombear essa água para cá, o aquífero mais moderno que nós temos, mais novo, tem 70 milhões de anos. Quer dizer, 70 milhões de anos é muita coisa. A gente tem que mudar a chave de nosso raciocínio do tempo. Nós não podemos, por isso que é preocupante quando a gente raciocina planejamentos de governo, essas coisas. Eles estão raciocinando no tempo do homem. A natureza não raciocina no tempo do homem. Ela raciocina no tempo da natureza, que é um tempo geológico, um tempo, às vezes, até cosmológico, né, o parâmetro de tempo. Então, nós temos que pensar nisso. Então, mesmo se você bombear a água do mar para cá, imagina você quantas serras você teria que trazer esse conduíte para trazer essa água do mar para cá. E jogaria aonde? Em que local você iria jogar? Se o aquífero pega, só o aquífero Urucuia, ele pega desde um pouco ao norte de Brasília e vai até Maranhão, vai até os Lençóis Maranhenses, vai até no litoral, até Parnaíba, né? Até a cidade de Parnaíba, no Piauí. Então, imagina a extensão disso, passando por Minas, por Bahia. Então, nesse sentido. Bom, gente, nós vamos passar agora para uma fase final, já de encerramento, né? Eu queria passar tanto ao professor Altair, é um livro que nós até falamos várias vezes aqui, Murilo deve focar, do Cresce Brasil, mas a federação está fazendo 50 anos. Né? Fizemos uma baita festa agora, né? A federação está de parabéns pelos 50 anos. Isso aqui é uma lembrança da federação. Não vou passar para você, Paulo, porque você está no sindicato de São Paulo, lá tem uma facilidade danada de pegar. Agradeço aos palestrantes, nós vamos desfazer a mesa e convidar o Dr. Murilo para fazer o nosso encerramento das nossas atividades. Agradecendo a todos os que tiveram a paciência e o respeito da gente acompanhar essas palestras. Muito obrigado. Meus amigos, estamos terminando um excelente seminário. Seminário que nós julgamos de uma importância incrível. Eu quero saudar aí o professor Altair, saudar o professor Jales, saudar o professor Paulo Cruvinel, que está ali. Acho que, sem dúvida nenhuma, é um aprendizado, é muito interessante ouvi-los. Parabéns, foi muito bom. O Gerson está de parabéns pelo seminário. A todos vocês que aqui assistiram esse seminário, tiveram o prazer de assistir esse seminário, porque discutirmos
o Cerrado brasileiro, da forma como foi discutido, talvez, eu ia falar na grande ignorância minha e de mais alguns companheiros sobre o Cerrado, mas talvez do desconhecimento de alguns e da minha ignorância nessa área, eu fico pensando que que nós deveríamos estudar mais, ler mais a respeito e nos aprofundar nessa matéria. Eu fico com essa lição de casa, a lição de que nós deveríamos cada vez mais contribuir para o nosso país, para as discussões mais sérias desse país, e esse seminário demonstrou que é o momento oportuno dessa discussão. Sem dúvida nenhuma, nós temos que pensar na vida, na qualidade de vida, na oportunidade de cada um de nós, de vivermos melhor. Eu tenho certeza que essas discussões, elas precisam ser casadas, elas precisam estar também pautadas nas questões do desenvolvimento tecnológico, que nós precisamos cada vez mais aprender e conviver. Acho que a questão ambiental, ela não pode ser deixada de lado nunca. Inclusive, quando nós, engenheiros, projetamos alguma obra, nós, sem dúvida, começamos com a questão de um projeto sustentável, com a questão de pensar mais na qualidade de vida, de entender mais a saúde de cada um de nós, seres humanos e principalmente brasileiros. Meus amigos, é uma satisfação imensa. O Cresce Brasil dá mais um passo nessa direção com os pés firmes e com a oportunidade de nós sairmos daqui também com um documento que possamos estar distribuindo a todos e montando, Gerson, para frente um novo seminário desse, Fernando, que nós poderíamos aí ampliar essa discussão, talvez ampliar o número de palestras, ou seja, deixar mais tempo as perguntas, que nós possamos aí ficar roucos de tanto ouvir. Muito obrigado, parabéns, Gerson, obrigado a todos vocês e obrigado à equipe que nos ajudou, ao CREA aqui, que esteve presente e que abriu as suas portas para nossas discussões, e o Chico Rico ali, está ali sentado, diz que o Chico Rico falou para mim que ele era candidato, que não era para eu falar. Não é isso que você falou? Não fala que eu sou candidato no CREA. Então eu não vou falar, tá bom, Chico? Combinado? Então, meus amigos, uma boa tarde a todos, muito obrigado. O que, Gerson? Por favor. E com a palavra, o grande amigo, e cada vez mais a gente admira o trabalho do Gerson, a seriedade com que ele conduz, a forma com que ele se empenha e a disposição de discussão que tem esse companheiro. Eu fiquei muito bem impressionado desde a primeira vez que o Gerson veio junto conosco na federação, que mostrou a sua capacidade de discussão, o seu empenho, a sua vontade de aprender, de discutir e de participar das questões. Parabéns, Gerson, uma honra para nós estar com você. Bom, pessoal, eu não vou fazer mais discurso pelo adiantado da hora, né? Agradecer mais uma vez a federação, agradecer a equipe do CREA, principalmente a Luana, é funcionária do CREA, que está nos ajudando, as nossas recepcionistas, a Flávia, que é a nossa assessora da Tudo Web, quem for de Goiânia é uma baita, né? E queria só pedir licença para chamar, foi parabenizado o Sindicato dos Engenheiros, eu queria chamar Cláudio, que ainda está aqui, de Ibiriçá, faz favor, só um minutinho aqui. E Chico também, que é nosso diretor, já é ligado a gente, Chico, e o Manuel Pedreira, também, que é nosso conselheiro do CREA. Cadê o outro? Quem que é o outro, Wellington? Hã? Vanderlindo. O Vanderlindo está com o cabelo tão branco que a gente não vê ele ali no meio. São nossos diretores, alguns dos nossos diretores, que nós agradecemos muito. Fernando Palmerzão, muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui reunido.
a quem nos escutou até esse momento, a todos os presidentes do sindicato, nosso agradecimento mesmo de coração, e que vocês venham novamente ao Cerrado. A universidade, professor, a gente vai ter um compromisso de estar sempre com a faculdade, tá? Inclusive, estão sabendo agora, tivemos na visita ao Cerrado, que por problemas políticos a verba para a montagem do Museu de Zootecnia, Zoologia, é um projeto que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, e talvez, quando a gente fala muito que tem uma picuinha política com os entraves, esse projeto está meio parado. É isso, professor? Pelo governo do Estado, é um projeto de 2.700.000, que começou num governo, não pode terminar no outro. Então, ações como essa, que a gente some lutas, os sindicatos, Francisco aí, como da Multa, a nossa equipe toda, para que a gente faça com que essas ações, pelo menos, juntar o pensamento da academia com engenharia e com outros órgãos que tem, para a gente tornar esse mundo melhor um pouquinho. Na última palestra do Dia da Água, uma palestrante da Rede Globo falou com a gente o seguinte: precisamos de engravidar da ideia, porque quando engravida a gente vira mãe. Então, todo mundo devia engravidar desse problema do Cerrado enquanto é tempo. Muito obrigado a todos e uma salva de palmas aí para os nossos diretores.